Olá, pessoal. Estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate. Meu nome é Marcos Alencar, descomplicando o direito do trabalho. Ontem eu fiz uma postagem dizendo o seguinte: na hipótese do empregado ser mordido por um tubarão, de quem é a responsabilidade e o dever de indenizar? E aí hoje eu recebi alguns comentários, foi até interessante, mas um deles me provocou a fazer esse vídeo, que pergunta o seguinte: tudo bem, entendi, mas se eu tiver na minha empresa um seguro de acidentes, eu posso compensar essa indenização que a Justiça do Trabalho venha condenar a minha empresa por essa questão da responsabilidade objetiva quando acontece um acidente com o empregado no curso da jornada de trabalho? E eu respondi para ele: não. Em tese, não há essa possibilidade e E ele ficou revoltado. Eu disse que eu também sou revoltado com isso. Mas para tudo tem que ter uma explicação. E aí, a jurisprudência ela é pacífica nesse sentido, e aí é que eu vou explicar isso que eu considero um absurdo. Né? Então, assim, vamos exemplificar aqui. Eu vou ler um trecho da jurisprudência, sem citar nomes das partes, mas para que vocês entendam. Imagine que a empresa, por cautela, contratou uma pólice de R$ 1 milhão para cada um dos seus empregados. R$ 1 milhão. Se um empregado meu tiver um acidente gravíssimo ou fatal, ele ganha R$ 1 milhão. Essa é a regra da apólice. E aí o tal acidente aconteceu. Um empregado da empresa sofreu um gravíssimo acidente e perdeu uma das mãos. Só para exemplificar. Ingressou na justiça, e conseguiu uma indenização de R$ 400 mil pela perda da mão. O juiz, a Justiça do Trabalho, entendeu, baseado naquela decisão do Supremo que eu falei ontem, lá de 2020, que a responsabilidade objetiva, o dever de pagar pelo acidente é do empregador. E fixou em R$ 400 mil uma indenização por dano moral. Na defesa, a empresa argumentou: por eventualidade, eu tenho uma pólice de R$ 1 milhão. Então, o que eu quero aqui é que, se eu for condenado, existe esse encontro de contas, essa compensação. E aí o juiz nega essa compensação, alegando o seguinte: são indenizações de natureza diversa. Vou repetir: são indenizações de natureza diversa. Porque a justiça entende que a indenização paga pela seguradora por essa pólice de seguro de R$ 1 milhão é uma indenização por dano material. E a indenização que está sendo fixada pela perda da mão, de R$ 400 mil, é uma indenização por dano moral. E há uma regra no direito do trabalho que você não pode compensar banana por laranja. Você tem que compensar banana por banana ou laranja por laranja. Então, se você pagou hora extras demais, você pode compensar com horas extras não pagas. Se você pagou adicional noturno demais, você pode compensar também. Mas você não pode compensar uma coisa por outra coisa diferente, apesar do dinheiro ser decorrente do mesmo contrato de trabalho. Eu, particularmente, acho isso um absurdo e fundamento. Por quê? Porque eu entendo que ambas são indenizações. Então, elas estão dentro de uma mesma classe, de uma mesma categoria, que é aquela categoria de reparar aquele prejuízo sofrido pelo empregado. Então, essa minúcia do um é dano moral e outro é dano material, e só o dano material pode ser compensado pela apólice do seguro, eu vejo como um, entre aspas, jeitinho, uma forma de beneficiar o trabalhador. Infelizmente, é esse o cenário que nós enxergamos em muitas, mas eu não estou falando da totalidade, mas em muitas decisões da Justiça do Trabalho. Existe um paternalismo, vamos chamar assim, né? Uma tolerância maior na hora de condenar e na hora de absolver, quando envolve a questão do trabalhador. Isso é uma coisa que todo mundo conhece, eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade. Então, pessoal, sendo bem claro e bem objetivo,
Se essa pessoa que perdeu a mão e está recebendo uma indenização de 400 mil reais, recebeu também uma indenização de 100 mil reais por danos materiais, porque ele ficou hospitalizado e teve que bancar o período da hospitalização, aí sim a apólice de seguro poderá ser compensada por esses 100 mil reais de dano material. Mas quanto ao dano moral, não. O empregador terá que pagar o dano moral integralmente. E aí eu estou lendo aqui, a ementa diz assim: seguro de vida, seguro de acidente do trabalho, seguro de vida privado, distinção, transcendência e tal e tal. Aí ele diz: o seguro de vida, né, percebido pela viúva de 200 e tantos mil reais não pode ser levado em conta para efeito da redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as indenizações a título de seguro, em razão de acidente de trabalho, são deduzíveis no que se refere aos danos materiais. E aí ele conclui dizendo que, por conta da indenização fixada no processo ser por dano moral, o fato de ter o seguro não permite a compensação. O empregador, além do seguro, vai ter que pagar a indenização. Injusto ou não, isso é a jurisprudência pacífica dos tribunais regionais e também do Tribunal Superior do Trabalho. Não adianta você ter a contratação de um seguro para indenização de acidente, buscando com isso se livrar de uma reclamação trabalhista que venha fixar um valor indenizatório por dano moral. Não resta dúvida que, tendo um seguro, você pode negociar um acordo e resolver o problema ali no começo do processo. Mas, se for para julgamento, imaginando que haverá uma compensação, pode tirar o seu cavalo da chuva, pois isso não será permitido pela jurisprudência atual. É isso. Em breve a gente volta. Tchau.